Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos louvar a Deus por mais esse dia de escola bíblica semanal e queremos mais uma vez compartilhar dessa grandiosa palavra, né? Eu queria que nesses poucos minutos que nos restam, eu queria estar aqui compartilhando o link da nossa aula, tá certo? Para que algumas pessoas estejam aí juntamente conosco, desfrutando desse momento tão maravilhoso. Eu acredito que hoje, com mais um dia de uma palavra abençoada, né? Essa aula de hoje é muito boa e, por sinal, muito contemporânea. Eu vou só fazer um pequeno teste no áudio aqui, tá certo? Enquanto os irmãos vão chegando aí, o nosso áudio tá ok. Já quero desejar a paz do Senhor aí para o nosso irmão Francisco Assis, né? Já tem inclusive algumas pessoas aí online, né? Já ainda nem divulgamos o link, mas graças a Deus algumas pessoas aí já estão à espera da nossa lição de hoje. Então, você que puder, nos ajude aí. Hoje nós estamos aqui apenas nós dois, né? E consequentemente a gente demorará um pouquinho mais a compartilhar o link, né? Então, meu amigo Ademir, José Nascimento, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, meu irmão. Eu vou estar agora compartilhando aqui o link na nossa sala, tá certo? No nosso grupo do WhatsApp da Escola Bíblica Semanal. E também vou estar compartilhando aqui no Facebook para que outras pessoas também possam estar assistindo. Eu quero agradecer pela vida de todos aqueles que já entraram aí conosco. E hoje eu não tenho dúvida, meus irmãos, de que essa palavra de hoje será uma palavra abençoadora para as nossas vidas, muito valiosa para as nossas vidas. Então, compartilhe aí com seus amigos do Facebook, tá certo? Enquanto nós estamos aqui também compartilhando aqui com as nossas salas e com os nossos irmãos que amam a Escola Bíblica Semanal. Então, eu quero louvar desde já a Deus pela vida de todos os irmãos. Meu irmão Juliana Ferreira aí também conectado, a paz do Senhor Jesus. E que Deus possa nos conduzir hoje em mais uma lição maravilhosa para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, você pode ir aí participando juntamente conosco, tá certo? Hoje nós contamos com a participação aí dos nossos irmãos, tá certo? E espero contar com a opinião aí de todos vocês nessa lição de hoje, que eu tenho certeza que será uma lição maravilhosa para as nossas vidas. Meus irmãos, nós acabamos de divulgar aqui, tá certo? Já tá aí no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E me resta agora apenas mais uma sala para a gente dar início aqui à nossa aula de hoje. Então, desde já, mais uma vez, muito obrigado àqueles que já chegaram, aqueles que puderem já ir compartilhando também, nós ficaremos gratos. E hoje nós falaremos a respeito da lição de número 4, né? Uma lição de número 4, uma lição especial, muito maravilhosa mesmo, irmãos, que vai falar a respeito da reconstrução do templo, né? E o tema da nossa lição de número 4 é o seguinte: a construção do templo enfrentou oposição, tá certo? A construção do templo enfrentou oposição. E aí, como de costume, a paz do Senhor para todos os irmãos. Eu queria só estar informando, tá certo? Que hoje os irmãos com certeza não estão vendo aí a presença do diácono Lúcio Leal. Nós lamentamos, né, pelo nosso irmão não estar aqui. Nós sempre estamos 3 aqui, né? Mas hoje o
o diácono Lúcio Leal não pode estar conosco. O diácono Lúcio Leal teve um problema de pressão, tá certo? Sua pressão se elevou um pouco durante essa semana. E o nosso irmão teve um probleminha, né, estético, tá se cuidando, né? A pressão mexeu um pouco com ele. E ele está fazendo aí os tratamentos, tá certo? Está se cuidando. E se Deus quiser, nós queremos pedir aos irmãos no final também que orem juntamente conosco, tá certo? Pela vida do nosso irmão. E eu tenho certeza que logo logo ele estará aqui conosco também, compartilhando dessa alegria que ele ama, né? Que é a escola bíblica semanal. Toda semana estamos juntos aqui. O Evandro sempre está ali, mas hoje está a cargo dele aí também. Hoje está participando juntamente conosco dessa aula tão maravilhosa. Então, rogamos as vossas orações pelas nossas vidas e pela vida do diácono Lúcio Leal, tá certo? Que é quem sempre está conosco aqui também ministrando. Mas hoje nós temos aí o nosso irmão Evandro também, para comentar essa lição juntamente conosco, um jovem abençoado que também tem estudado a palavra de Deus e tem sido muito útil para a obra do Senhor. Então, como eu já falei, a nossa lição de número 4, né? O Evandro geralmente está ali de trás, hoje ele está aqui na frente, né? A segunda aula que ele está conosco aqui, eu tenho certeza que muitas outras virão. Nosso sonho, nós já temos conversado, né? É que o irmão Evandro, ele desenvolva cada dia mais. É isso que a gente quer mesmo, que ele esteja participando conosco, crescendo aí na graça e no conhecimento como ele tem feito. E para nós tem sido uma alegria muito grande compartilhar da palavra de Deus com o nosso irmão. Então, ele está aí. Hoje ele vai estar falando a respeito dessa aula aí, juntamente conosco. Eu tenho certeza que será uma bênção. E muitas outras virão aí. Quando não for o Evandro e eu, é o Evandro e o diácono Lúcio Leal. Mas sempre nós três estamos aqui. Às vezes ele está ali de trás da câmera, mas está sempre divulgando o link, trabalhando também. Estamos todos na mesma condição. Nossa lição fala a respeito da reconstrução do templo, que levantou algumas oposições, né? Enfrentou a oposição. O texto áureo da nossa lição, meus irmãos, diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz o seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Amém? Eu, como de costume, quero começar essa lição, a qual nós já dissemos o tema, a verdade prática e o texto áureo aos nossos irmãos, mas começar, como sempre é de costume, fazendo uma breve oração e pedindo aqui para que o nosso irmão Evandro também possa estar saudando os nossos irmãos, né? E cumprimentando-os. Em seguida, já orando aí para nós darmos início aí, irmão Evandro, à lição de hoje. Amém. Saúdo a todos meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você que nos acompanha, nosso irmão Cláudio, já trouxe alguns argumentos, algumas questões que estão sendo tratadas. Mas desde já, meus queridos, eu queria desejar a todos vocês uma boa tarde, que Deus, neste momento, nessa lição, venha nos abençoar e venha nos iluminar, para que nós possamos, em nome de Jesus, aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Mas neste momento, meus irmãos, quero também aqui fazer menção aos meus queridos, que o nosso irmão Lúcio Leal, como já tem dito o irmão Cláudio, nós vamos estar neste momento apresentando a vida do nosso irmão na mão do Senhor. Sabemos que já está na mão do Senhor aquele problema que já está sendo resolvido em nome de Jesus. Então vamos orar para que Deus possa nos abençoar nesta tarde. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos, Senhor, por mais este momento, Senhor, a qual o Senhor tem nos concedido, Pai, de estarmos nesta tarde, Senhor da glória, diante da Tua presença, Senhor, a estar aprendendo mais de Ti, Senhor da glória, que o Teu Espírito Santo, Ele possa nos iluminar, Senhor. Ele venha, Senhor da glória, nos dar graça, Senhor, nos fortalecer. O Teu Espírito Santo venha nos dar ânimo, Senhor,
para que nesta tarde, Senhor, nesta lição, a tua voz, Senhor, assim como a tua voz foi direcionada ao patriarca Abraão, Senhor, ela venha ser direcionada aos nossos corações nesta tarde, Senhor da glória. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ele venha, Senhor da glória, nos instruir, Senhor, ele venha nos direcionar conforme a tua vontade e o teu querer. Mas neste momento, Senhor, eu te apresento a vida do teu filho, Lúcio Leal, nas tuas mãos, Senhor, porque eu sei, Senhor da glória, que tu já está no controle desta situação, porque eu creio, Senhor da glória, pelos olhos da fé, Senhor, que aquela enfermidade, ela vai ser colocada por terra, Senhor. Eu lanço neste momento uma palavra profética sobre a vida do teu filho, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, para que ele possa estar somando com a tua obra, Senhor, neste momento, Pai. Então abençoa o seu filho, a sua casa, a sua família, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Mais uma vez, queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que já se encontram presentes juntamente conosco, tá certo? E vamos aí iniciar a nossa leitura bíblica, que é feita em classe todas as semanas com o nosso irmão Evandro. Ele vai ler aí os textos que estão escritos em Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, de 11 a 13, 15, 16 e 21 a 24. Então, para você que quiser nos acompanhar, acompanhe aí pela sua Bíblia, tá certo? E ele vai estar fazendo a leitura aqui pelo conteúdo da revista, mas você pode acompanhar aí no seu lar, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, como já foi dito pelo nosso irmão Cláudio, a nossa leitura se encontra no livro de Esdras, capítulo 4. Nós vamos dar início a partir do versículo de número 7. E assim sucessivamente salteando alguns versículos até chegar à nossa conclusão. E diz assim o versículo de número 7. E no dias de rei dos dias de Artaxerxes, escreveu Bissalão, Mitredade, Tabiel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siriaca. Versículo 9. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e outros da sua companhia, dinaitas, afarxaquitas, tapelaitas, arfaxitas, arquevitas, babilônio, sussanquitas, deavitas, elamitas. Versículo 11. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, homens da quem, do rio e em tal tempo. Versículo de número 12. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Versículo de número 13. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os seus direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda do rei. Versículo 15. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então achará no livro das crônicas e saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Versículo 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei, que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Verso 22. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis.
Verso 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros apressadamente foram a eles, a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É uma leitura um pouco extensa, irmão, mas é necessário para que a gente possa compreender o conteúdo dessa lição tão maravilhosa de hoje. Meus queridos irmãos, a nível de introdução é importante nós entendermos que nessa lição de número 4 nós estaremos constantemente falando a respeito da reconstrução ou da construção do Templo de Jerusalém. E antes da gente iniciar esse diálogo, é importante nós entendermos que nesse contexto pelo qual nós estaremos entrando, nós precisaremos compreender em que momento Israel estava, o povo de Deus se encontrava nessa situação, para que o templo fosse restaurado, cumprindo assim uma ordenança da parte do Senhor Deus, que muito quiser, irmãos, ao contrário do que muita gente pensa, que o templo de Deus, a casa de Deus, como assim falemos, fosse restaurada. Eu queria chamar desde já a observação, fazer essa observação aos nossos irmãos, que sempre que nós utilizarmos aqui a expressão casa de Deus, é no bom sentido da palavra. Nós temos plena e total consciência de que Deus, o Senhor, não habita em templos feitos por mão de homens. É o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer. Todavia, o ambiente de culto, o templo do Senhor, sempre foi respeitado, mencionado pelo próprio Deus nas Escrituras e tradicionalmente muito reverenciado pelos judeus. Então, nesse contexto, aquilo que mais importava nessa situação era a reconstrução do templo que havia sido destruído, como nós já comentamos aqui em determinadas outras lições. Para nos situarmos, Diácono Lúcio Leal trouxe muito bem nas últimas lições a situação do povo judeu que havia sido levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, que consequentemente destruiu claramente toda a cidade, e aí bem como também o templo, e aí os prejuízos foram inevitáveis para aquele contexto. Quando nós chegamos aqui nessa lição de número 4, é importante nós lembrarmos, irmãos, que nessa altura do campeonato, como a gente fala, o altar ele já tinha sido restaurado, os sacrifícios já estavam acontecendo, muitas coisas já tinham sido restauradas, a vida espiritual, o autor deixa claro aqui, os judeus eles já haviam retornado do cativeiro e eles já haviam seguindo aqui uma série de princípios e leis obedecidas, conforme foi instituída pelo legislador Moisés, lá no começo de tudo, lá quando tudo começou. Então, chegando nesse momento aqui, tudo isso já estava acontecendo, porém, o templo ainda estava no chão. O templo do Senhor ainda não tinha sido reedificado. Lembrando que o templo havia sido destruído, o povo havia sido levado cativo, e aí agora muitos estavam retrocedendo do cativeiro babilônico, através, como disse o nosso irmão Lúcio Leal nas últimas lições, de um decreto de Ciro, Ciro apoiando aí com o coração completamente modificado por Deus, ele resolve permitir que o povo retroceda novamente à sua cultura, ao seu lugar de habitação. E aí nós vamos encontrar aqui nesse exato momento o povo retornando do cativeiro, e se deparando com essa realidade. E aí é importante nós entendermos que a nível de introdução faltava ainda o templo ser restituído, ser reedificado, e é isso que nós veremos aí no contexto dessa lição. Porém, com
uma pitadinha a mais que o autor vai colocar aqui. A reconstrução do Templo de Jerusalém, ela não acontece simplesmente, né? Não é como muita gente acredita que aconteceu. Eles voltaram e simplesmente reconstruíram o templo e nada lhe houveram de barreiras e problemas. Pelo contrário, o autor vai nos deixar claro que eles conseguiram até fazer tudo isso, mas em meio a muita oposição, e é isso que nós queríamos falar aqui nesse final de tarde, para nós meditarmos na palavra de Deus. Então, é importante que você fique atento, né, em como se deu a reconstrução do templo, como isso aconteceu e em que situação isso aconteceu, porque pelo que nós encontramos claramente aqui, as oposições eram maiores. E isso nos traz uma grande lição ao coração. Quando a oposição ela se levanta para tentar barrar a obra de Deus, nós precisamos correr atrás da graça de Deus e permanecer em oração diante do Senhor, para que a gente não perca o foco daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Algo a acrescentar, irmão Evandro? Não, a introdução aqui você já fez um resumo, né? Acerca da introdução. Até então, na aula de número 3, que o nosso diácono Lúcio já estava se explicando aqui juntamente com você, foi algo bem colocado, e também na introdução aqui ele lembra um pouco daquilo que tinha sido falado na aula de lição número 3. E realmente aqui a gente possamos ver, entender que faltava mais alguma coisa ainda para que eles pudessem dar continuidade. Podemos ver aqui na introdução que tudo já tinha se restabelecido, mas faltava alguma coisa, que era a reedificação do templo. Mas é como o nosso diácono Cláudio já tem falado, mas algo no decorrer do caminho aconteceu, e é onde nós vamos ver lá para alguns tópicos da lição, para que nós possamos, em nome de Jesus, compreender, sair daqui compreendido. Por isso que, como o nosso irmão Cláudio falou, nós queremos que você preste bastante atenção, para que você possa ficar atento e entender essa reconstrução do templo, que teve muitas oposições para que os judeus não pudessem continuar a obra. E nessa lição nós vamos aprender, em nome de Jesus, o que aconteceu e o que nós precisamos fazer para que nós possamos combater as oposições que surgem em nossas vidas. Exatamente, isso é importante. Uma das conclusões principais é essa que o nosso irmão Evandro deixa claro. Nós precisamos saber como lidar com essas oposições, né? Não vamos lhe enganar, tá certo? Você que nos assiste, nós seremos verdadeiros com você, e a primeira verdade que nós queremos dizer é que na obra de Deus também existem oposições. Isso, né? E Deus, o propósito de Deus é nos ensinar a nos comportar diante das oposições, né? Talvez você que nos assiste já tenha enfrentado isso pessoalmente. Eu já passei, nosso irmão Evandro já passou, e nós sempre passaremos na obra de Deus oposições para que algumas coisas não venham a acontecer como Deus estabelece. Infelizmente é uma realidade, mas é algo que nós podemos aprender por meio da palavra de Deus. Os alicerces do templo, né, no primeiro ponto, são lançados. O primeiro ponto vai tratar a respeito dos alicerces do templo que são lançados. E aí, no primeiro tópico, o autor vai colocar o seguinte: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade, né? Zorobabel aqui era o governador da época, era quem estava governando, e aí o templo, baseado em Esdras capítulo 3 e versículo de número 8, é lançado os seus fundamentos. Então, o povo, irmãos, estava completamente animado para trabalhar, tinha disposição, tinham garra para servir a Deus e cumprir o propósito pelo qual Deus estabeleceu para a reconstrução do templo. E aí, os sacerdotes já estavam todos paramentados, os levitas já estavam lá com seus instrumentos, né? Os filhos de Asaf, como diz aqui, já estavam lá com os seus saltérios, todos já estavam preparados para que o templo fosse reconstruído. Então, nós vamos ver isso acontecer, né, logo mais à frente, e aí nós vamos entender que os fundamentos, né, são lançados, os alicerces são lançados, e aí os sentimentos de júbilo
cresce entre o povo de Deus, o povo se anima, né? E começa a trabalhar. Só que algumas coisas vão acontecer. E aí, o autor da nossa lição, ele, no tópico de número 2, ele vai falar a respeito dessa reedificação do templo. E aí, com essa reedificação, muita coisa surgiu entre o povo de Deus. O autor, inclusive, ele faz aqui uma pequena colocação a respeito do avivamento pentecostal que chegou aqui no Brasil em 1911, né? Ele faz aqui, ele parafraseia isso aqui com aquela realidade do avivamento quando chega aqui no Brasil por meio de Daniel Berg e Gunnar Wing, trazendo uma série, né, de coisas interessantes, um despertamento espiritual, a ação do Espírito Santo completamente profunda entre o povo de Deus, a experiência com Deus, com o Espírito de Deus, algo muito claro. Assim como aconteceu nesse contexto em que o templo começara a ser reedificado. Então, é importante você observar que junto dessa reedificação há um despertamento espiritual. As pessoas que vêm para esse despertamento, que infelizmente não são todos, mas grande parte, eles vêm com esse ânimo no coração, esse desejo de trabalhar, esse desejo de servir a Deus. E aí, nós vamos ver aqui, o autor da lição até coloca que é importante a gente observar que o Espírito Santo, né, é quem edifica a igreja de Deus. É importante nós entender que é Ele que adestra a igreja, é Ele que domina a igreja, é Ele que conduz o povo de Deus, é Ele que leva a igreja conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Todavia, né, se levantam nesse período grandes oposições. A gente observando aqui o despertamento espiritual, irmão Evandro, que vai chegar ao Brasil, né, com a ideia do falar em línguas, né, com a questão do batismo com o Espírito Santo. Logo quando a igreja chega aqui no Brasil, uma das coisas que já encontramos de cara na história da igreja é um negócio chamado oposição. Pelo fato, né, dos irmãos se encontrarem com um posicionamento doutrinário diferente, com outras denominações, rapidamente eles são barrados e são identificados como pessoas heréticas, né? Pessoas que estão praticando algo que não era do costume deles. Eles chegam aqui falando em línguas, batizadas com o Espírito Santo, e geralmente quem recepciona esse povo vem com essa ideia de que esse povo precisava ter um certo cuidado com ele. E aí a igreja, quando chega aqui no Brasil, ela já chega sofrendo oposição. Porém, ela já chega cheia do Espírito Santo de Deus e ninguém consegue parar essa igreja. É de suma importância, meus amados irmãos, que quando Gunnar Wingren e Daniel Berg têm esse encontro, o objetivo de Daniel Berg e Gunnar Wingren era levar esse despertamento à igreja, que até então a igreja não sabia acerca do batismo com o Espírito Santo, ou falar em outras línguas. É de suma importância nós, como os assembleanos, saber dessa história. Por isso que o autor da revista, ele deixa aqui bem notório acerca desses dois homens que praticamente, vamos bem dizer, não vou dizer que eles revolucionaram o Brasil, mas eles trouxeram, irmão, algo da parte de Deus para o Brasil, a Igreja Assembleia de Deus. É de suma importância nós entendermos essa história, porque sabemos que esses dois homens, irmãos, que vieram de fora, trouxeram algo de suma importância para nossas vidas. E eu acho interessante, irmão Diácono Cláudio, que quando o autor da revista ele fala acerca desse avivamento que chegou ao Brasil, eu lembro, irmãos, das primeiras conversões do novo convertido. Um novo convertido, juntando isso tudo que o nosso irmão Cláudio ele expôs aqui para nós, irmãos. Eu lembro do novo convertido quando ele começa os seus primeiros dias cristão. É algo desbravador, eu quero estar em tudo, eu quero fazer isso. É o fogo do Espírito Santo que está sobre a vida daquele jovem, daquela mulher ou daquele homem, da sua primeira conversão. E eu acho algo interessante, irmãos, é que ele dá 3 aqui espécies acerca de que Jesus
de que o Espírito Santo, mas sempre ele vai deixar aqui bem claro acerca do Espírito Santo, irmãos. E é algo interessante quando Jesus, irmãos, quando ele vai para a casa do Pai, quando ele diz, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele tinha que ir, irmãos, para que o Espírito Santo hoje habitasse em nossas vidas. É tão de suma importância entendermos, Diácono Cláudio, que a Bíblia, ela também fala que nós somos templo e moradia do Espírito Santo. Exatamente. Aí você que nos assiste, meus queridos e amados irmãos, eu queria deixar aqui uma pergunta para você. Pense você que é o templo e morada do Espírito Santo hoje. Vendo essa situação aqui que se encontrou o templo no Antigo Testamento destruído e o povo assolado, o povo triste. Pense você como hoje a moradia do Espírito Santo. Você hoje é o templo e moradia do Espírito Santo. Será se eu e você estamos cuidando desse templo? Porque o próprio Deus trouxe o povo de volta para que o povo restabelecesse o templo, a casa de Deus. Eu queria que você meditasse, meu irmão. Será se eu e você, eu vou me colocar no contexto, não vou dizer só você não. Será se eu e você estamos cuidando desse templo que a Bíblia diz que é templo e moradia do Espírito Santo? Interessante que nós vamos falar um pouco disso lá na frente. O povo não estava dando prioridade ao cuidado do templo que Deus estabeleceu. A ordem de Deus de restaurar o templo. Cuidar do templo, né? Restaurar esse templo. E essa pergunta para o nosso irmão que nos assiste é importante porque isso nos faz refletir como nós temos tratado o verdadeiro templo do Senhor. Nosso corpo, morada do Espírito Santo, onde Deus quer habitar. Será que nós temos lutado para a reedificação desse templo quando ele muitas vezes é destruído? Será que nós damos a primazia, a prioridade em cuidar desse templo, né, para que o Espírito Santo habite num local habitável, né, bom de se habitar? Isso é uma reflexão importante para as nossas vidas, porque hoje as pessoas, me parece, alguns conceitos de algumas seitas daquela época, em que o corpo para eles era descartável, só servia o espírito, né? Tem seitas por aí até hoje que ainda pensam assim, que o corpo é descartável. Pelo contrário, irmãos, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e requer de nós determinado cuidado, porque aqui, irmãos, nesse contexto, nós veremos o quanto Deus lutou e movimentou o povo, né, para estar presente e trabalhando na reconstrução desse templo. Então, isso é muito importante para as nossas vidas. Nós vemos aí um comentário aí colocado pela Escola Bíblica Dominical, eu acredito que seja o Diácono Lúcio, né? Diácono Lúcio está nos acompanhando. Diácono Lúcio deve estar aí, ele não pode estar aqui, mas ele ama a escola, ele está inclusive aí colocando algo aí para nós pensarmos logo após da reconstrução do altar e restabelecimento do culto. Os judeus se dedicaram a trazer de volta o orgulho de Israel. Exatamente. A adoração, né? Colocar Deus no centro de todas as coisas. Tudo isso foi importante e fez parte desse contexto. Grande abraço, Diácono Lúcio Leal. Nós estamos orando para que muito em breve você esteja aqui conosco, tá certo? Amamos você. Aleluia. Em Cristo Jesus e anseiamos pelo seu muito breve retorno, se Deus assim nos permitir. Boa recuperação, mas a escola, eu sei que você ama essa escola e você quer ver ela funcionando, e nós estamos aqui para a glória de Deus, dando continuidade aqui a esse lindo trabalho. Então, meus queridos irmãos, é nesse contexto que nós acabamos de falar que nós vamos ver aí o aparecimento de algumas pessoas, né? Os levitas, eles já estavam com tudo prontamente organizado, né? Tudo já estava sendo trabalhado, como a gente citou agora há pouco. Zorobabel está aí preocupado com a reedificação desse templo. Junto dele, esse homem também chamado Jesua ou Josué para alguns, né? Que era sumo sacerdote. Também estava nesse contexto, mas aí o nosso ponto de número 2, né? Nós estamos sendo
o mais resumido possível por causa do tempo, nós queremos que você entenda. O ponto de número 2 aí, ele vai dizer o seguinte: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Olha como isso é interessante, irmãos. Deus movimenta Ciro, trabalha no coração de muita gente para que o povo volte cativo da Babilônia. Deus vai fazer grandes coisas entre o povo vai conseguir voltar para a sua nação, voltar para o seu povo, voltar para o lugar em que eles habitavam. Vai dar a eles a possibilidade de reconstruir o templo, de reconstruir os muros, de voltar a viver como eles viviam antes. Mas logo de cara, o povo de Deus já se depara com essas pessoas, os samaritanos. E esses samaritanos, irmão Evandro, se opõem terrivelmente à construção do templo. E aqui eu queria abrir um parêntese para a gente refletir um pouco sobre isso. Irmãos, como que alguém se levanta contra a reconstrução de um templo onde se vai cultuar o nome do Deus vivo? Onde só tem coisas boas a desfrutar. Aí é importante nós entendermos quem eram esses samaritanos, né? Esses samaritanos, eles eram pessoas da província de Samaria que estavam reunidos ali naquela localidade. Quando o povo foi cativo para a Babilônia, eles de alguma forma passaram a desfrutar de algumas coisas ligadas àquele ambiente. Mas era um povo que nós reputamos por ecumênico, né? Era um povo ecumênico, era um povo que cultuava a deuses estranhos, aceitava de tudo no seu contexto ligado à divindade, mas que também reverenciava o Deus dos céus, o Deus que nós acreditamos, o Senhor dos senhores, o Eu Sou, né? E aí esse povo tanto cultuava a deuses estranhos, como também cultuava ao Deus dos céus. E aí, qual é a preocupação desse povo? A preocupação desse povo é não perder o domínio daquele lugar. Era não correr o risco dos judeus voltarem e eles não terem como se fixarem naquele ambiente. E aí, a partir disso, algumas coisas vão acontecer, irmãos. Por quê? E aí eu queria chamar você que está nos assistindo agora a sua atenção para você pensar nessa parte da nossa aula de hoje, que era uma das partes que eu queria dar mais ênfase, juntamente com o irmão Evandro aqui, para a nossa reflexão. E aí, eu queria compartilhar com você algo que é muito claro aqui, né? O primeiro ponto diz o seguinte, o primeiro tópico do segundo ponto: entre os moradores da terra estavam os samaritanos, aqueles da província de Samaria, que estavam se reunindo ali de várias partes, de vários lugares, que restaram ali naquele lugar, eles estão ali. E aí eles querem de alguma forma se opor à construção do templo. E aqui tem algo que chama muito a nossa atenção, e eu queria compartilhar esse texto aqui com você que está nos assistindo, tá certo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Esdras, capítulo de número 4. Né? Se o irmão Evandro puder fazer, inclusive, essa leitura, eu acho que seja de suma importância para o nosso entendimento geral da lição. Esdras, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2. Queria que o nosso irmão Evandro fizesse aí essa leitura dos versículos 1 e 2 para que a gente pudesse meditar em mais algumas coisas importantes com relação a tudo isso que nós estaremos falando daqui por diante. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo de 1 e 2. Quando, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também
já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Observe algo que é interessante, irmãos, nesse versículo de número 2. Os samaritanos, eles se aproximam do povo judeu com a suposta ideia de querer ajudar na reconstrução do templo. Vejam que eles eram opositores, mas estavam querendo, junto com o povo, se misturar com os judeus e participar da reconstrução do templo, para que dentro do trabalho eles conseguissem bagunçar de alguma forma, né, e atrapalhar a retomada dos trabalhos, a reconstrução do templo, que era o propósito de Deus e era o propósito do povo, que nós acabamos de ver que estava animado, que estava motivado, que estava trabalhando, tinha disposição para trabalhar. Mas esses samaritanos, que eram pagãos, eram pessoas ecumênicas, que adoravam a vários tipos de deuses, participavam de tudo que era religião, eram alimentados por tudo que aparecia, agora eles se opõem à obra do templo. E como eles fazem isso? Diz o versículo de número 2, eles chegam para Zorobabel, que era o governador, né, local, e aí dizem o seguinte: deixa-nos edificar o templo convosco. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Zorobabel, deixa nós ajudar vocês aí na construção do templo. Sabe por quê, Zorobabel? Porque, primeiro, nós adoraremos ao mesmo Deus que vocês adoram. E nós já sacrificamos há muito tempo, né? Desde os dias de Esar-Adom. E isso precisa chamar a nossa atenção e a nossa preocupação. Porque o inimigo, muitas vezes, irmãos, ele não vem de capa preta, ele não vem de chifre vermelho, ele não vem com aquele rabinho e muito menos com garfo. O inimigo, muitas vezes, olha o que Jesus diz: o inimigo que me afrontava era tu, amigo meu, que comia do meu prato. Era alguém que estava junto com ele. Quem traiu José, irmãos? Não foi os seus próprios irmãos? Quem matou Abel? Não foi o seu próprio irmão? Né? Quem traiu Jesus? Não foi alguém do próprio meio? Precisamos ter cuidado, irmão, porque às vezes o opositor, o inimigo que não quer ver o prosperar da obra, é alguém que está perto, que está disposto a trabalhar junto com você, a servir junto com você. Até diz que adora o mesmo Deus que você. Olha como isso é interessante. Já como o Lúcio está colocando aí, eles temiam que se permitisse que os judeus se estabelecessem em Jerusalém, representaria uma ameaça à sua segurança e ao seu poder. Esse pessoal não queria trabalhar no templo não, irmão Evandro. Esse pessoal queria era poder, queria era dominar, queria espaço. Eles queriam dominar, eles estavam... Irmãos, oposição, inimigo, geralmente é alguém que deseja obcecadamente o poder. Essa pessoa, às vezes, ela está do seu lado, ela convive. Tenha cuidado, pelo amor de Deus. Eu gosto de dizer nas pregações quando eu prego, irmão Evandro, por uma experiência que eu tive. Cuidado com quem bate no ombro, irmão, dizendo assim: tô contigo, tô do teu lado, eu sirvo ao mesmo Deus. É verdade. Cuidado, irmão, não vamos se iludir com isso, não. Ah, irmão, mas na igreja, sim, na igreja. Quem disse que estava do meu lado, puxou o meu tapete quando pôde. E assim já aconteceu com centenas de homens de Deus, de mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo, às vezes, ele vem na condição de Samaria. Samaria chega para Zorobabel e diz: deixa nós ajudar vocês no templo. Deixa nós construir juntamente com vocês. Chama nós aí para perto, deixa nós vamos tocar a obra para frente aí. Mas na realidade, não era isso que eles queriam. O texto
vai deixar bem claro, irmãos. Eles eram opositores. E o que eles queriam era se infiltrar entre o povo de Deus. E aqui eu trago um alerta, pelo amor de Deus. O povo de Deus precisa cumprir aquilo que Jesus disse. Vigiai. Vigilância. Ter sabedoria, entendimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Imagina esses samaritanos agora no contexto de hoje. Esses eram os verdadeiros samaritanos, né? Imagina aí. Olha a condição em que esses homens de Deus se encontram. Deixa eu ajudar aí, irmão Evandro, na obra. Estamos aqui para cooperar. Estamos aqui para trabalhar junto. A boca está dizendo que está aqui para fazer a obra, mas às vezes o coração está pensando em usurpar o poder. Derrubar quem está no poder para assumir. Né? É o contexto. E aí essas pessoas estão dispostas a tudo que você possa imaginar para chegar ao poder. E aí eu queria chamar a sua atenção aqui, porque no ponto de número 2, os samaritanos eles já começam a tentar frustrar a construção do templo. Por que eles vão fazer isso? Olha aí o que acontece aqui, e eu quero ler claramente a resposta de Zorobabel. Pastor Israel Eloy apareceu, o pastor está participando conosco, que diz o seguinte: o sincretismo religioso já naquele tempo foi um mal e também nos nossos dias. Só com discernimento do Espírito Santo havemos de saber as artimanhas do inimigo. Exatamente, irmãos. E agora o pastor me fez lembrar algo extremamente importante. Na era da internet, precisamos ter discernimento de Deus, irmãos, para saber o que é da parte de Deus e do Espírito Santo e o que é sincretismo. E o que é mistura. Cuidado, irmãos, com tudo que vem com o nome de Deus estampado. A igreja, o nome de Deus, passou a ser utilizado como um instrumento de marketing para atrair pessoas. E muita gente está fazendo um monte de coisa por aí com o nome de Deus. Olha aí, irmãos, como é interessante você analisar os pormenores. O povo judeu, baseado em Deuteronômio 6, em Êxodo 20, princípios, eles tinham um princípio, irmão Evandro, pré-estabelecidos. Qual era o princípio? Amarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá, só a Ele darás culto, só Ele é Deus, ninguém é outro Deus, não existe outro Deus além do Deus de Israel. Isso é princípio, irmão, princípio que não se negocia. Talvez se fosse muita gente do dia de hoje, não, mas não importa quem eles são, não importa se eles têm ali uma prática diferente da nossa, é para ajudar, é para somar. Vamos aceitar, vamos deixar os bichinhos. E aí esses bichinhos poderiam ter trazido grande empecilho dentro da obra de Deus. Isso é uma das coisas que o próprio Jesus, nas suas palavras, disse que é impossível agradar dois senhores. Ou há de amar um, ou há de odiar o outro. E aqui a gente podemos ver que o intuito deles não era ajudar os judeus, não era ajudar Zorobabel, a construção do templo. Ele queria estar infiltrados para praticar, irmão, o mal, para que não viesse construir o templo. Isso é uma das coisas que devemos entender. E realmente, como os nossos irmãos colocaram aqui, até o pastor Israel Eloy fez aqui deu um posicionamento muito legal, que uma das coisas, irmãos, nós devemos realmente saber. Nosso irmão aqui, Cláudio, já até citou aqui, cuidado com aqueles que batem nos nossos ombros. Que realmente, irmãos, a Bíblia ela é repleta desses acontecimentos, irmão, que o mal está do nosso lado, pode ser até um dos nossos irmãos. E isso, irmãos, é algo que nós devemos realmente parar para pensar. Devemos tomar cuidado, irmãos. Porque aqueles que estão dos nossos lados, realmente possam ser aqueles que querem o nosso próprio mal. E aí nós queremos abrir aqui espaço, irmão, para dizer que nós não estamos dando ênfase, né, à desunião do corpo. Isso. Né? Nós não estamos aqui pregando
o ódio, né, aos irmãos. Pelo contrário, nós vamos ver isso aqui. Precisamos ter discernimento e sabedoria para lidar com a oposição. Porque o opositor, ele está naquela condição, mas de alguma forma ele está cooperando para o nosso crescimento, para o nosso discernimento, para que pratiquemos o verdadeiro evangelho, né? É essa pessoa que Jesus disse que nós devemos amar. Amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos perseguem. É para que nós pratiquemos o evangelho. Mas nós não podemos confundir, né, o trabalhar de Deus no nosso caráter cristão com o envolvimento dessas pessoas em algo muito importante que nós estamos falando aqui, que é a obra de Deus, que são as ordenanças de Deus para determinadas coisas. E aí isso envolve o trabalho, envolve a obra de Deus. Imagine aí, irmãos, suponhamos que nós, como igreja, que fazemos um trabalho voluntário na rua, imagine aí que a gente aceite, deixa eu dar um exemplo aqui, não estou discriminando a religião, mas imagine aí que nós, sei lá, passamos a ser liderado por um espírita, porque o espírita também tem esse hábito de fazer boas coisas, né, com relação à sociedade, de ajudar o próximo. Podemos misturar isso, irmão? Podemos deixar que essa pessoa ela assuma responsabilidades em nosso meio, né? Lidere pessoas, tenha local de destaque? Não, irmãos. Nós não podemos, em se tratando de princípios, nós não podemos negociá-los por causa da obra. Imagine aí se Zorobabel não tivesse entendimento, se Josué aí não tivesse esse entendimento, como teria ficado? O que teria acontecido de pior? Veja aí no versículo de número 3. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. E aí eu aprendo que o líder tem que aprender a dizer não, né? Para o bem da obra de Deus, o líder precisa aprender a dizer não. Muitos homens de Deus receberam não. Receberam não. Na realidade, né, há quem diga, segundo alguns estudiosos, que a Bíblia ela já se inicia com um não, né? O primeiro não já é dito logo para o primeiro homem. O primeiro homem já recebe a ordem de não comer, né? Então, nós temos que aprender a lidar com isso. E aí o texto vai dizer que os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Diz o versículo de número 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Receberam um não e já mudaram de Deus. Tá vendo aí como é o inimigo? É por isso, irmãos, que a gente não pode alimentar o ego do inimigo. Sabe por quê? Porque se alguém está do seu lado, está trabalhando com você, está fazendo a obra com você, só porque você só diz sim para essa pessoa, no dia que você disser não, ela luta para desfazer a obra que você tanto vem fazendo com tanta dedicação. Essa pessoa não é digna de estar lidando com essa obra que é tão importante, que é a obra de Deus. Está escrito, né? Claramente, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Porque a obra do Senhor é algo importante, irmãos. E as ordens de Deus para que essa obra sejam executadas precisam ser piamente cumpridas. E aí eu queria chamar a nossa atenção exatamente para esse ponto. Porque Zorobabel, Josua e os principais das principais famílias vão estar lá dizendo não para os samaritanos. E aí o que é que vai acontecer? Olha aí a capacidade que esse povo tinha.
alugaram contra eles conselheiros. Ou seja, pagaram alguém para tentar embargar a obra que estava acontecendo. Por quê? Politicamente falando, Jerusalém estava sendo dominada ali, o governador era Zorobabel, mas entre os samaritanos também havia quem dominasse. Existia também governadores. Existia governadores. E o governador, nesse contexto, possuía seus conselheiros. Então o que é que eles fazem? Eles contratam esses conselheiros para que eles entrem em contrato com reis e possam embargar a obra. E qual é o argumento que eles vão usar aqui, né? Segundo o contexto geral de tudo isso que nós estamos colocando para a meditação dos nossos irmãos. Eles vão usar aquele argumento de que a acusação, né, como nós bem sabemos, de que o povo que tinha sido habitado naquele lugar estava sofrendo. Olha o argumento deles, é mais ou menos esse o argumento deles. Aquele povo se levantou contra o rei Nabucodonosor, foram destruídos, foram levados cativo, destruíram lá o templo deles, porque eles queriam usurpar o poder, e agora esse mesmo povo está tentando reconstruir para se tornar independente, passando por cima de vocês que reinam sobre a terra. Qual é o resultado disso? Algo interessante, irmão Cláudio, é que quando há essas acusações aqui mentirosas, que até o autor da revista ele começa a relatar, é de suma importância, irmãos, entendermos que o povo de Israel, o povo de Deus, que aqui vai simplificar aqui dizendo que altas acusações contra o povo, dizendo que o povo poderia se rebelar contra o rei, que era uma cidade maldosa. Irmãos, eu queria até abrir um parênteses aqui com o nosso diácono Cláudio, em dizer, irmãos, que o próprio povo de Deus, o povo de Israel, o povo era às vezes castigado, irmãos, não pela sua levantando afronta aos reis. Queria que vocês entendessem que o povo sofria porque o próprio Deus, irmãos, levantavam pessoas para fazer com que o povo entendesse o próprio plano de Deus sobre a vida deles. Por isso que o povo era levado a cativo, por isso que o povo sofria, por isso que levantava reis sobre reis perante o povo, para que eles viessem entender. Se você quiser até entender, aqui no livro de Daniel, quando vai falar acerca de Nabucodonosor, irmãos, você pode ver que Nabucodonosor foi o próprio Deus, irmãos, que fez com que Nabucodonosor fosse até aquela cidade, destruísse tudo, para que o povo viesse entender o plano e o objetivo que Deus tinha na vida de cada um deles. Exatamente. E isso chama a nossa atenção por quê? Porque nesse contexto, os opositores se levantaram e conseguiram barrar a obra de Deus. Infelizmente conseguiram barrar a obra de Deus. E aí nós vamos ver algumas realidades contidas nesse contexto. A Marilene diz até o seguinte: tem muitos que batem no seu ombro dizendo que está pronto para lhe ajudar, mas muitas vezes quer puxar o tapete para lhe derrubar. Por isso que na Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de como o inimigo tenta se infiltrar, né? A Bíblia diz, irmão Evandro, que Satanás com seus ardis, Timóteo vai deixar isso bem claro, ele tenta manipular a igreja entrando nela sorrateiramente. Ou seja, se você quiser entender assim, na linguagem do cearense, é pelos cantinhos, né? O cearense diz pelas beiradas, assim, discretamente. O diabo, ele começa a agir contra a igreja, às vezes na igreja, dessa forma. Ele começa se infiltrando, até ele se estabilizar. E muitas vezes ele vem com essa capa, né? A irmã Claudinha até colocou isso aqui. Muita gente se camufla, né? Muitas vezes a pessoa usada pelo inimigo ali, ela se camufla.
E nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter isso muito bem claro nas nossas mentes, nos nossos corações, para que a gente não abrace, né? Não abrace essa ideia de caminhar ali de mão dadas com o inimigo. Porque enquanto nós perdoamos, amamos, compreendemos e oramos pelos inimigos, eles estão trabalhando para destruir a obra de Deus. Isso. Né? E aí, Diácono Lúcio Leal até coloca aqui, é o texto que nós vamos ler nesse minuto, né? Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir o templo. Exatamente. O que esse povo vai passar agora? Os samaritanos, eles lutam, tentam trabalhar na obra camufladamente para tentar barrar, são barrados por Zorobabel e os líderes da época, não conseguem, mas eles têm outro plano. Agora vamos usar os governos, vamos usar a política aqui para conseguir atingir... O suborno, né? Vamos subornar, vamos comprar alguém que possa falar por nós. Vamos usar um bom argumento. Como? Né? Durante esse contexto em que o reino da Pérsia que era muito influente, né? O reinado persa. Então, o rei, não sabendo de que se tratava, ele acata, né, o conselho e embarga a obra. É interessante você entender, irmãos, que nesse contexto a obra foi parada. Os judeus, infelizmente, começaram a desanimar, começaram a se acomodar, começaram a deixar o inimigo ganhar espaço. E aí eu queria dar um conselho para quem nos escuta nesse comecinho já de noite, finalzinho de tarde. Nós não podemos abrir espaço, irmão, para o inimigo trabalhar, porque o inimigo começa tentando desmotivar, começa trabalhando para quebrar as forças do povo de Deus. E aí é ruim quando o povo se acomoda, irmão, porque quando o povo se acomoda, o inimigo faz o que quer. Isso é algo sério, né? Num dos meus discipulados, que eu discipulava até um primo meu, hoje, infelizmente, ele está afastado. E uma das coisas eu dizia muito para ele, é que o diabo, irmão, ele é paciente. Ele tem uma resistência, irmãos, que ele vai esperar você se cansar, se você não tiver fortalecido no Senhor. Às vezes a gente até interpretamos aquele texto de Mateus capítulo 7, verso 24, onde os dois alicerces. Se você não tiver espaldado na palavra, vai vir vento e tudo, e pessoas conjecturam aquele texto dizendo isso. Mas, meus irmãos, ele o diabo é algo tão assim, de uma forma que ele espera, irmão, você se cansar. E eu queria dizer para você, irmão, que na caminhada cristã, às vezes nós cansamos. Às vezes nós queremos parar. Eu acho algo interessante, Diácono Cláudio, é que veio a minha lembrança agora aqui no retiro, eu me esqueci o nome daquele palestrante, que ele falava acerca do odre. O odre que ele levava, que quando você cansasse, você estava com o odre ali, ele lhe ajudava você beber água e continuar a sua caminhada. E é algo, irmão, interessante para nossas vidas, é que nós devemos nos policiar, irmãos, para que nós possamos, irmão, discernir. Porque eu sei que o diabo, como a palavra de Deus diz, está sempre ao nosso derredor, brandando como leão, para que nós possamos se cansar e ele venha nos tragar. Exatamente. Então, muito bem colocado pelo irmão Evandro. Precisamos atentar para esses mínimos detalhes, irmãos. Nós não podemos fraquejar nesses detalhes. Nós não podemos deixar o inimigo ganhar campo, ganhar espaço. Observe o que acontece. Os samaritanos se levantam, tentam trabalhar, não conseguem, contratam conselheiros para influenciar o rei, né, por meio da Pérsia, a barrar a obra para. E por que a obra para? Diz o nosso autor da revista aqui de modo muito bem colocado. Nós vamos meditar nessa falta de resistência dos judeus no ponto 3.
E aí, no primeiro tópico diz o seguinte: os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Se a ordem foi dada, eles tinham respaldo, irmão, para continuar trabalhando. Mas eles se acomodaram de uma tal forma que eles não levaram em consideração. O segundo tópico diz o seguinte: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Se Deus estava no negócio, como vai estar com Neemias na construção? A gente vai ver Neemias quebrar tudo isso aqui, fazer diferente, conseguir construir o templo. Eles não recorrem ao poder da época. Eles tinham a ordem de Ciro, irmãos. Eles tinham poder na mão. Eles tinham homens poderosos politicamente falando para que construísse o templo. Mas eles também tinham Deus. Eles não recorrem aos governantes que poderiam fazer isso. Eles não recorrem a Deus. E aí o autor ele até coloca aqui 3 exemplos, né? Muito bem claros. Ele vai dar aí o exemplo do rei Ezequias, né? Quando o Judá foi cercada pelo exército do rei da Síria. Ele vai dar o exemplo aqui, os dias de Josafá, quando foram ameaçados pelos amonitas. E ele vai dar os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado, né? Que deveriam ter inspirado esses homens, esses líderes, a resistirem, né? Para que tudo isso não viesse a Deus. Fabão coloca aí um texto muito maravilhoso de Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós, irmão. Só tem uma coisa para vencer a oposição: resistência. E o autor ele trabalha exatamente, Fabão, dentro dessa linha de pensamento. Resistir à oposição é a melhor forma de vencer na caminhada. Quer um exemplo? Neemias, quando vai reconstruir, que se levantam os inimigos. Quando os inimigos se levantam contra Neemias e vai dizer: Neemias, vem cá. Vem aqui, a gente precisa trocar uma ideia. Neemias vai dizer o seguinte: eu estou em uma grande obra e eu não vou parar para atender vocês. Foco. Resistência, irmãos. Se eles tivessem resistido, eles tinham conseguido, irmão Evandro. Eles tinham dado continuidade à obra, porque o prejuízo aqui foi grande na parada. Na parada da construção, quando eles param a construção, o prejuízo é grande. Porque são 15 anos, irmãos. 15 anos de interrupção na construção do templo. 15 anos a obra de Deus parada. Deus lá movendo o povo. Mas vamos para a Escritura, porque na Escritura tem algo muito maravilhoso. Vamos ver aqui em que ponto o povo se acomodou, né? Nós vamos ver claramente que uma das causas que precisam deixar-se bem claro aqui no começo dessa noite, irmãos, é que Zorobabel, com toda a sua eficácia, com todo o seu poder, era um cara que, infelizmente, como diz Zacarias capítulo 4, verso 6, era um cara que confiava muito no seu eu, no seu braço, não gostava muito de depender de determinadas coisas, nem tão pouco de Deus. Você se lembra daquele texto, né? Maldito o homem que confia no homem. Isso ali, irmãos, está ligado a isso aqui, é o confiar em mim mesmo. É por isso que lá o texto vai dizer: e faz da força do seu braço uma fortaleza. Nós não podemos, de forma alguma, irmãos, confiar na força do nosso braço para nada. Eu dizia isso, inclusive, para a irmã Terezinha hoje, numa mensagem. Deus é glorificado quando na nossa fraqueza Deus aparece. Nós não temos capacidade de fazer algo. Nós não temos força para fazer algo. Nós não conseguimos fazer algo. Somos fracos para determinada coisa. Mas naquilo ali, a gente confia em Deus. Deus aparece através da nossa vida. É glorificado. Faz uma grande obra. E mostra que sem Ele nada nós podemos fazer. E que Ele deve ser glorificado. Paulo diz isso, irmãos. Que Deus é glorificado na fraqueza dele. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando a gente é fraco para determinada coisa, mas confia em Deus, acredita em Deus,
e dá espaço para Deus agir, Deus é glorificado em cima dessa fraqueza e ele consegue executar aquilo que precisa ser executado. Aí, eles conseguem parar a obra. Por que que eles conseguem? Porque o povo estava acomodado. O povo não só parou de construir, mas se acomodou. Diácono Lúcio Leal aí comentando, é ele que está aí respondendo, né, aos irmãos e comentando como escola bíblica semanal, né? Obrigado, Diácono Lúcio Leal. Parece que durante esse período de estagnação, os judeus se voltaram para a construção e a decoração de suas próprias casas. Parece não, Diácono Lúcio. Era isso. Nós vamos ler esse texto. Se você tiver com a sua Bíblia aí, olha como isso é lindo e maravilhoso. Foi daí que partiu o desânimo do povo. Foi daí. Abra a sua Bíblia em casa. Em Ageu, livro do profeta Ageu, né, para você se situar, procure Sofonias. Ou então faça o seguinte, procure Zacarias, aí você volta um pouquinho. Você vai encontrar o livro de Ageu aí. O profeta Ageu, ele é maravilhoso. Ele é tremendo o que ele vai relatar aqui com relação a tudo isso que nós estamos falando. O povo parou de construir, se deu por vencido. Claro que eles foram pressionados pelos samaritanos. Automaticamente o desânimo veio, eles se acharam incapazes, sem força. Mas eles erraram porque não recorreram a Deus, irmão Evandro. Não recorreram aos homens que poderiam ter resolvido o problema. E aí eles acomodaram. É algo de suma importância, Cláudio, que olha o agir de Deus, irmão, como é algo interessante. Deus despertou o espírito do rei Ciro para que levasse para o povo construir o templo. Olha aí, irmãos, eu queria que vocês entendessem. Olha o trabalhar de Deus. Despertou o espírito do rei Ciro. O Ciro chamou os governantes, Zorobabel está aí, para que ele fosse até o povo, para que o povo construísse o templo. Só que aqui, irmãos, a gente podemos ver que o povo ele faz ao contrário. Eles tinham os governantes para recorrer ao seu problema, eles tinham o rei para recorrer ao seu problema, e tinha Deus, irmãos. Mas eles de maneira nenhuma, eles correram atrás dessa solução. É como o Cláudio acabou de ler, irmãos, e lá em Jeremias capítulo 17, verso 5, está isso. Eles confiaram na força do seu braço. E isso, irmãos, é algo que nós devemos entender. É que de nós, irmão, não tem nada. De nós não vem nada, irmão, a não ser que como o Cláudio tratou aqui acerca de Paulo, que na sua fraqueza, irmãos, ele prefere se colocar na fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua vida. Isso é algo, irmão, interessante, o trabalhar de Deus. Deus, de maneira nenhuma, ele poderia até ir diretamente para o povo. Mas não, irmão, Deus, ele trabalha de forma honestamente. Ele reaviva o espírito do rei Ciro. O rei Ciro chama homens que estão na linha de frente para que eles passem para o povo. Olha o trabalhar de Deus, irmão. Mas o povo, ele trabalha diferente. É isso que nós estamos vendo aqui nessa lição, irmão. O que Diácono Lúcio está até dizendo aí que não está acontecendo hoje nesse tempo de pandemia. Irmãos, isso é tão lindo. Eu vou até pegar aqui o comentário que o Evandro colocou para você ver como era o povo. Olha como é o povo. 70 anos de cativeiro, Deus age no coração, através de Ciro, o povo volta do cativeiro, é liberto, irmão, de 70 anos de escravidão. Aí o que acontece? Agora eles não conseguem acreditar que Deus pode resolver o problema do opositor, dos inimigos que estão se levantando contra a obra da construção do templo. Eu acho que a gente olha assim, irmão Cláudio, é porque o tempo não nos permite, irmão. Mas eu olho assim para o povo aqui judeu, de Israel, eu penso assim, rapaz, o povo, que cérebro tão pequeno é esse? Eu sei que no dia de hoje tem isso, irmão. É difícil. Às vezes a gente quer recorrer a uma pessoa, a uma autoridade, mas esquecemos de Deus, sabendo que Deus pode, irmão, resolver o nosso problema. Mas só que tem que ser, irmão, no tempo dele. Só que o povo, que é onde o Cláudio vai ler aqui, no profeta Ageu, irmão, era uma convicção que o povo tinha na sua mente. É acerca do tempo.
Mas o templo, irmão, era de Deus. Mas o povo se opôs a fazer aquilo que já estava proposto com a ordem que foi dada por Deus, irmão, através do rei Ciro. Exatamente. E aí, irmãos, veja aí, o povo viu Deus libertar eles do cativeiro, mas agora não conseguiram buscar a Deus para enfrentar a oposição, como fez Neemias lá no seu livro. E aí, vamos aqui, Ageu, capítulo de número 1, para a gente refletir sobre isso que o diácono Lúcio até colocou logo mais acima, sobre em que ponto o povo judeu estava acomodado. Como aconteceu esse acômodo? Como foi que tudo isso lhe deu? Grave isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que diz Ageu, capítulo 1, tá certo? A partir do versículo de número 1. Diz assim o seguinte: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, para Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Preste atenção no que diz aqui. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz. O que o povo está dizendo? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deixa eu só aproveitar aqui para me ler o comentário da Claudinha, que diz o seguinte: mas muitos não aceitam, querem tudo do seu jeito, né? Do jeito deles. Não esperam no tempo de Deus, aí quebram a cara. Exatamente isso, Claudinha, infelizmente. O que acontece aqui, irmãos? Que era que o povo começou a dizer para Deus. Se você tiver como anotar, anote isso aí, porque isso aqui é importante. Quando Deus chega para o povo, irmão Evandro, para dizer: olha, vamos aí, eu quero que vocês reconstruam o templo. Certo? Eu quero aí que vocês reconstruam o templo. Nós estamos provavelmente de foco aqui. Reconstruam o templo. Aí o povo, qual é a desculpa que o povo vai usar? O povo vai dizer o seguinte: não, olha aí o que diz o tempo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aí o que o povo está dizendo? O povo está dizendo o seguinte, irmão Evandro: não, gente, já que conseguiram parar a obra, é porque não é o tempo de Deus para essa obra ser feita. Preste atenção como eles estavam acomodados, irmãos. Tão acomodados que chegaram a acreditar que não era o tempo. Não, a obra parou porque não está no tempo não de Deus fazer tudo isso ainda não. Segunda coisa. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas de luxo, enquanto esta minha casa permanece em ruínas? Presta atenção no que o texto está dizendo. Primeiro, eles dizem que não é tempo de restituir, de reconstruir a casa de Deus, o templo. E agora, por meio do profeta, a gente descobre que eles não estavam reconstruindo a casa de Deus, o templo, mas estavam reformando as casas deles. As suas casas. As casas deles estavam lá, casas de luxo. Bem aparentadas, né? Servidas aí por grandes artesãos da época. Imagine aí. Eles diziam que não era tempo de restaurar a casa de Deus, mas era tempo de reconstruir as casas deles com o melhor que tinham. Continua. Versículo de número 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega
para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocar em um saco furado. Estavam comendo, mas não estavam enchendo a barriga. Estavam bebendo, mas não estavam matando a sede. Estavam se vestindo, mas não acabava o frio. Estavam recebendo dinheiro, mas era como se estivesse num saco furado. Colocava agora e logo não tinha mais nada. Eu queria até abrir um parênteses aqui, Diácono Cláudio, falar acerca disso aqui. Porque o povo, irmão, tenta frustrar os planos de Deus. E o plano de Deus não pode ser frustrado por homens não, irmão, a não ser por ele mesmo. O povo, irmão, dizia, não há tempo, não é tempo de construir o templo. Só que se a gente voltar um pouco aqui os capítulos, irmão, você vai ver Deus, irmão, chamando o rei Ciro, despertando o seu espírito para construir o templo. Olha aí até que ponto, irmão, o povo chega acerca da condição de construir o templo. Eles estavam pegando, irmãos, as coisas das obras do templo e construindo as suas casas. Olha aí a visão do povo como estava distorcida, irmãos. E isso, irmãos, aqui é algo interessante que me chama a atenção, irmão. É que o profeta Ageu, quando ele chega lá no povo, em meio ao povo, irmão, eu acho tão interessante esse livro do profeta Ageu, irmão. Eu estava lendo aqui com o diácono Cláudio. É que o profeta Ageu, ele não perdoa, irmão. Porque quando o profeta vem, ele vem para entregar o decreto de Deus. E isso é algo interessante, irmãos. Sabe por que é algo interessante que eu quero dizer aqui nesse parênteses aqui que eu pedi ao irmão Cláudio? É que no nosso meio, irmão, tem que ter homens de Deus assim. É que às vezes a gente quer levar nossa visão, irmão, para outros cantos. A saber que a visão de Deus é aquela. O plano de Deus é aquele. E o povo, irmão, a humanidade, às vezes, distorce o seu caminho, irmão. Aleluia. Exatamente. Isso é bênção, irmão. Olha como isso é interessante para você se situar. Ageu aqui é o profeta. O povo judeu está com a obra parada. O Fabão até colocou aqui, ditado para esse povo é verdadeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente isso. O povo estava preocupado primeiro, ó, com o seu eu, irmãos. Primeiro em satisfazer o seu ego. Fabão coloca aqui, será que o povo ainda hoje é assim? Eu lia com o Evandro aqui antes da transmissão, a gente estudava um pouco aqui. Oh, Jesus. E a gente dizia isso. É contemporâneo, Fabão, é hoje. Nós estamos vendo a mesma realidade hoje. É um egocentrismo. Primeiro eu cuido dos meus prazeres pessoais, das minhas realizações. E aqui o povo está sofrendo. Deixa eu contextualizar para você que ainda não entendeu. O profeta Ageu aqui é o profeta que está falando. Os judeus aqui são os ouvintes. E aí, o profeta Ageu chega para eles e diz, olha gente, vocês sabem por que vocês estão sofrendo desse jeito aí? É porque vocês estão dando prioridade primeiro às questões particulares de vocês. Enquanto a casa de Deus está aí assolada e destruída. Falta nos profetas com essas verdades, irmãos. Não, mas os profetas de hoje, irmãos, eles estão muito parecidos. Porque enquanto o irmão Evandro comentava aqui, me clareava um pensamento aqui, uma reflexão. Enquanto Deus tem disponibilidade para executar grandes coisas, os homens têm desculpa para ficar dando, Evandro. Os homens ficam criando desculpas. Olha aí, os homens negligenciando a construção do templo, deixando de lado o que era importante para cuidar das suas coisas, com a justificativa mentirosa. Qual é a justificativa? Não é no tempo de Deus, não. Não está no tempo de Deus, não. Não, nós estamos muito ocupados aqui cuidando das nossas casas. Nós estamos, sabe? Isso é desculpa esfarrapada, irmãos. É o que o Fabão colocou aqui, é um ditado que cabe perfeitamente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E isso acontece em vários contextos. Quer ver uma realidade que sempre Deus agiu assim? Com a viúva. Faça um bolo para mim. O que você tem aí? Não, só tem um negocinho aqui. Talvez ela até pensasse que primeiro era para ela e para os de casa. Não, primeiro é para o profeta. E aí depois a botija, ó, vai prosperar. Sabe por quê? Porque o sentido de Deus é honrar a Deus primeiro.
primeiro... É um princípio. É um princípio. É um princípio. Né? A gente vê isso lá no contexto do Evangelho, quando Jesus diz: buscai, pois em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, que o texto acabou de falar, vos serão acrescentadas. O povo estava comendo, mas não estava matando a fome. Estava bebendo, mas não matava a sede. Usava roupas belas, mas permanecia com frio. E o dinheiro que recebia era como se estivesse botando num saco furado. Não prevalece, irmão. Não cresce. Não prospera. Não prospera. A prosperidade, irmãos, é honrar a Deus. E honrar a Deus, irmão, não é ser religioso, não. Nós precisamos entender isso claramente. Honrar a Deus não é estabelecer princípios de religiosidade. Está aqui um povo que é testemunha disso. Deus não queria religiosidade. Se Deus quisesse religiosidade, ele tinha ficado com a religiosidade dos samaritanos, né? Mas aí, qual é a verdade que o Francisco até coloca aqui? O povo hoje em dia ainda é assim. Deixam de fazer as coisas de Deus em primeiro lugar para fazer as suas. Exatamente. Quer ver? Continue aí no livro de Ageu. Só para você entender aí como isso é profundo, maravilhoso e verdadeiro. Versículo 8. Subi ao monte Líbano aqui, certo? Trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Observe, o povo estava em crise, estava tendo seca, mas o povo tinha madeira suficiente no Líbano para construir. Lá no versículo 8 do capítulo 2 também tinha dinheiro. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Era propósito de Deus construir. Deus é dono de tudo para construir. Tinha madeira para construir, mas o povo estava ocupado com o seu bel prazer, com a sua própria vida, amaciando, né? Não, primeiro eu vou satisfazer os meus desejos, os meus sonhos, depois os sonhos de Deus. Olha aí, olha como isso é tremendo. Capítulo 1 de Ageu, versículo 9. Olha o que o profeta está dizendo aqui, irmãos, de forma tremenda e profunda. Acompanhe aí na sua casa. Ageu, capítulo 1, versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo de que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Veja se isso não é tremendo. Olha como isso é maravilhoso. Olha o que o profeta está jogando assim. Isso aqui para mim é um profeta de Deus, Evandro. Isso aqui é um profeta. O profeta olha nos olhos aqui do povo e diz: olha, vocês esperavam muito, só que veio a ser pouco. Vocês, quando trouxeram esse pouco para casa, com um sopro eu dissipei. Vocês sabem por quê que vocês estão passando por tudo isso? Está aí no texto do versículo 9, na parte B. Por causa da minha casa que está em ruínas. Enquanto a minha casa está em ruínas, vocês estão cuidando da própria casa de vocês. Vocês estão usando a melhor madeira. Vocês estão aí utilizando os maiores e melhores artesãos. Mas vocês estão dizendo que não é tempo de reconstruir minha casa. Mas vocês estão dizendo que primeiro é o ambiente de vocês. Quando na verdade o que Deus queria era que a casa de Deus fosse reconstruída. Irmão, nós precisamos correr por causa do tempo. Felizmente, o conteúdo é muito maravilhoso, mas o tempo é pouquíssimo para a gente falar a respeito disso. Queria só deixar uma interrogação aqui, irmão, para vocês e para mim também, nessa questão aqui que o Cláudio falou, desse versículo 9. Será se eu e você, irmãos, nos dias de hoje, isso é para nós, não é aqui no livro de Esdras, não, no povo antigamente, não. Será se eu e você
estamos se preocupando mais com se equipar ou se modelar, como tinha dito o profeta aqui, Ageu, com a coisa luxuosa e estragando a casa de Deus por dentro? Será se você está se reedificando a sua casa espiritual, irmão, fazendo aquilo que o próprio Jesus falou, em oração, em jejum, na palavra? Será se essa casa, irmão, a qual Jesus falou, a casa espiritual, que eu estou falando de nós por dentro, irmão, ela está em bom estado? Queria que você refletisse, irmão, com essa interrogação que eu deixo para nós nesta tarde, irmão. Porque é algo de suma importância, que Deus estava tratando com o físico, irmão, com o físico, era o tempo físico. Mas eu estou falando aqui algo espiritual. Será se eu ou o diácono Cláudio estamos nos vestindo por fora bonitos, irmãos? Como é que está por dentro? E digo mais, né, irmão Evandro? O que nós atribuímos para ambos os lados? Né? Como nós lidamos com a nossa causa e com a causa de Cristo, com a causa de Deus? Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro do povo acomodado de Israel, povo de Jerusalém, que estamos trazendo o melhor para nós e dando o pior para a obra de Deus, ou até mesmo nada, né? Porque aqui o que o povo judeu estava dando era o desprezo. Estava em ruínas, continuava lá no chão. 15 anos se passaram e eles dando a mesma desculpa, irmão. 15 anos a obra parada e o povo dando a mesma desculpa. 15 anos a obra parada e eles com o mesmo argumento de que precisavam cuidar do deles. Primeiro o meu, fazendo jus aqui ao ditado, né? Primeiro o meu pirão, depois o de Deus. Tem gente, irmãos, que em se tratando de obra de Deus, é só o pior. É só o pior. O tempo que dedica para a obra de Deus é o menor, quando tem, né? Se esse é o problema de alguém que está nos escutando, que isso não sirva para feri-los, mas para despertá-los. Se o seu tempo para a obra de Deus é pouco, reveja isso, né? Se o seu tempo para Deus é pouco, reveja isso, porque intimidade requer tempo. Se aquilo que você dá, peraí, hoje eu tenho 10 reais, eu vou tirar R$1 aqui para abençoar a obra de Deus, vou ficar com 9. Não, então eu vou pagar primeiro tudo, vou resolver tudo, o que sobrar eu dou para a igreja. Não, então eu vou separar uma roupa aqui, mas eu vou separar aquela que tiver furada, para me dar para o irmão. Não, eu vou preparar aqui uma cesta básica, mas eu vou dar aqui o que for mais barato, eu não vou... Sabe, irmãos, como isso é importante nesse contexto? Porque é uma realidade do nosso contexto atual. O povo, irmãos, hoje se preocupa mais com seu ego, com seu eu. Tem gente que a obra, eu estou falando da obra de Deus, irmão, não estou falando da ação mercenária de alguns líderes que abusam do poder que têm para usurpar e roubar a lã das ovelhas, não. Estou falando de obra de Deus. E quando eu falo de obra de Deus, eu falo num todo. Porque ser abençoador da obra de Deus só aqui no quadradinho fechado é fácil. Eu quero ver quando é para abençoar a obra de Deus no todo, fora. Quando alguém é de outra igreja, quando o missionário é de outro lugar, quando ele não está ligado ao nosso ciclo. É fácil ajudar alguém que a gente conhece. É fácil, né? O Francisco Assis coloca, irmão Cláudio, hoje em dia o povo vive como os judeus. Só vê a eles mesmos e esquece de Deus em primeiro. O Evandro Lopes, boa noite, Web Rádio Lente Digital, né? Repete aí, Web Rádio Lente Digital, ontem eu estive levando aí, eu acredito que seja uma das pessoas que deva ter ouvido, né? Ontem eu estive enviando um comentário aí, trazendo uma palavra na Web Rádio Lente Digital, e Deus abençoe a sua vida, meu irmão Evandro Lopes,
viu? Pela sua presença. A Claudinha diz o seguinte: nós por dentro é o mais importante, busquemos ao Senhor constantemente, sem cessar. Aqui em casa, primeiro é para o Senhor e tem que ser o melhor. Glória a Deus. Parabéns, irmã Claudinha. Esse é o raciocínio, sabe? Para Deus é o tempo melhor. É tudo que nós temos de melhor, porque Deus é o centro da nossa vida, irmãos. Nós só estamos aqui respirando por causa de Deus. Então toda gratidão é pouca para o Senhor. E aí, para que a gente se encaminhe para o final da lição, né? Foi 15 anos a obra parada. Olha até onde a oposição dos samaritanos chegou, irmão. Veja aí o quanto é problemático deixar a oposição ganhar espaço. A oposição e também o desânimo, né? Desanimaram, deram ouvido à oposição, pararam de trabalhar. E aí, o nosso comentarista aqui, ele vai encerrar, certo? Falando a respeito dessas três coisas. A tristeza dos judeus. Qual foi o resultado disso tudo? Os judeus ficaram entristecidos por tudo que aconteceu. Estavam com todo entusiasmo, né? Com toda força. E de repente, e agora? Cadê Deus? Né? Passaram a lamentar. A alegria dos samaritanos, porque nessas horas os inimigos se alegram quando o justo perece. Quando o justo sofre, né? E justo também sofre. E aí, por fim, ele coloca o desânimo dos judeus, que é exatamente isso que nós estamos acabando de parafrasear aí com o que nós acabamos de ler aqui no livro de Ageu. Então, veja como isso é prejudicial. Poderíamos estar lendo um contexto bem diferente daquele que nós veremos lá no livro de Neemias. E aqui eu vou, ao encerrar, estar mencionando a próxima lição de sexta-feira que vem. Mas aí é importante nós entendermos que lá no livro de Neemias é diferente. Neemias, ele não dá ouvidos à oposição. Neemias, ele não para a obra por causa da oposição. Pelo contrário, ele insiste em Deus. Ele continua orando, ele continua buscando a Deus. Ele continua clamando ao Senhor. Ele continua focado naquilo que ele está fazendo. E aí, ele consegue reconstruir o templo que os nossos irmãos judeus não conseguiram até esse momento por ter dado ouvidos à oposição. Então, como as nossas lições não têm conclusão, nós vamos fazer uma aqui como nos ensinou o diácono Lúcio Leal na última lição. A próxima lição de número 5 vai falar exatamente de Zorobabel, que recomeça a construção do templo. Ou seja, vai se passar tudo isso, né? E agora, depois de muito tempo depois, a obra vai ser retomada, né? E aí a gente vai com certeza na próxima lição meditar sobre algumas profecias ligadas a isso. E aí a gente vai ver o templo sendo reconstruído, né? Exatamente no governo de Zorobabel, que é esse homem que muito lutou para que isso viesse a acontecer. O diácono Lúcio coloca aí: desânimo é uma das armas mais eficazes usadas por Satanás. É dentro dessa realidade aqui que nós vamos fazer a conclusão de hoje. Primeira coisa que eu queria pontuar, e no final o Evandro vai estar pontuando mais alguma coisa que achar interessante, e eu queria chamar a sua atenção para isso. A primeira coisa, irmãos, quando nós somos chamados por Deus para executar algo da parte de Deus, nós precisamos confiar no Senhor, sabendo que Ele é o dono daquilo que nós estamos fazendo, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Segunda coisa, na obra de Deus sempre haverá opositores. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a resistência, o foco, o estabelecer objetivos é o ponto-chave para que nós nunca venhamos a desistir da missão que Deus nos chamou para fazer. Primeiro é Deus que nos vocaciona para fazer a sua obra.
É Deus que nos capacita. Os opositores se levantam, mas quem resiste ao diabo, ele foge, irmãos. Então os opositores não ficarão para sempre. E aí, uma terceira coisa. Quando os opositores se levantam, nós precisamos estar diante de Deus, firmes e fortes, para combatê-los à altura do que precisam ser combatidos, para que a obra de Deus não pare. E por fim, nós precisamos não permitir que o desânimo que os opositores querem causar nas nossas vidas possam nos parar na caminhada. Tem muita gente que eu conheço, não sei se é o caso de alguém que nos assiste, que parou, muitos, graças a Deus, retomaram. Outros estão parados até hoje por causa do desânimo. Porque a oposição se levantou para desanimar e para parar a obra que essa pessoa vinha fazendo para a glória de Deus. E nós não podemos desanimar e parar a obra que Deus nos confiou por causa da oposição. Eu desafio a você a despertar espiritualmente, como é o propósito da lição de hoje. Despertar. Desperte, irmão. Desperte do desânimo. Não permita que o desânimo que a oposição causou no seu coração faça de você uma pessoa estacionada na obra de Deus. Pelo contrário, suba um degrau a mais aos ombros da oposição e mostre a eles quem lhe chamou para fazer a obra que você está fazendo. Eu vou pedir para o irmão Evandro acrescentar aqui algumas considerações e vou encerrar com um texto bíblico desafiando você a continuar nessa força, né? Crendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo nas nossas vidas. Meus irmãos, para que eu possa encerrar as minhas palavras, eu queria só trazer algo bem rápido para nossas vidas. No livro de Esdras você vai ver Bislão, Mitedade e Tabeel se opositando contra a obra de Deus, ou os judeus. No livro de Neemias você vai ver Sambalate, Tobias e Gesem se opondo contra a obra de Deus. Só que Neemias, irmãos, se posicionou diferente do que Zorobabel. Neemias usou uma frase. Ele disse: estou numa grande obra. Eu já li ela. Mas hoje, irmãos, eu queria dizer para você que eu e você ainda não vai cessar isso nas nossas vidas até quando o Senhor venha. Até quando o Senhor venha. Mas eu queria dizer para você que nós temos opositores, irmãos. E esses opositores, irmãos, eles nos assolam todos os dias. E numa sala de discipulado eu aprendi, irmãos, acerca desses opositores que somos nós mesmos, o mundo e o diabo. E eu queria dizer para você, irmãos, que eu e você, mesmo tendo esses opositores que vão querer que nos parem, que nos desanimem, que nos tragam o desânimo, mas mesmo assim eu queria dizer para você, irmãos, que eu e você, assim como Neemias estava numa grande obra, assim eu e você estamos nessa grande obra. E que nós temos um Deus, que nós possamos nos recorrer até Ele e pedir ajuda para que eu e você possa dar continuidade nesta caminhada a qual o Senhor disse que está preparando esse lugar que se chama Reino dos Céus ou Casa de Deus. Nós estamos aqui só por passagem. Que nós possamos vencer essa oposição e esse desânimo para que nós possamos chegar até lá a qual o Senhor Jesus disse que vai vir buscar a sua igreja. Eu queria concluir, eu queria que você que está em casa nos assistindo, pedindo para você abrir aí a sua Bíblia em Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo de número 6. Encontre aí na sua Bíblia
Só para a gente fazer aqui esse encerramento dessa lição. Deixa eu só aqui separar um outro texto aqui. Mas enquanto isso, procure aí Neemias capítulo 6 para nossa meditação. Eu queria fazer essa leitura com vocês e queria também pedir para o irmão Evandro abrir em 1 Coríntios capítulo 16. Só para a gente concluir com esses dois textos, tá certo? Se você ainda não compartilhou, compartilhe, tá certo? Faça com que essa palavra chegue a outras pessoas em outros lugares, porque tenho certeza que Deus quer alcançar outras pessoas. Eu vou pedir para o Evandro ler o versículo de número 9. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo de número 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Olha o que Paulo está nos dizendo. Uma grande porta nos foi aberta. Existe uma porta muito grande nos esperando. Mas grande também são os adversários. Lembre-se, não faltará adversários para tentar barrar a obra que Deus confiou em nossas mãos. Mas eu queria encerrar com Neemias capítulo de número 6, que diz o seguinte, a partir do versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, olha aí, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam me fazer mal. Olha aí o que Neemias está dizendo aí. Sambalate, Tobias e Gesem, quando descobriram que o muro já tinha sido edificado, eles marcaram um encontro, irmãos. Eles queriam se encontrar com ele. E olha o que ele diz: vem, encontremos no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Esses aqui eram os opositores de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Eles mandam chamar Neemias para que Neemias pare a obra e vá atendê-los. Resposta de alguém que está focado, que não desanima em meio à oposição e que reconhece a importância e a prioridade da obra de Deus. Versículo 3 do capítulo 6 de Neemias. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. 4 tentativas tentaram tirar Neemias do foco da reconstrução do muro, irmão Evandro. Todas elas como laço para destruir a vida de Neemias. Eram um cenário armado para acabar com a vida do irmão que estava lutando para reconstruir os muros da cidade que havia sido devastado. Mas eu queria compartilhar isso que está no coração aqui com vocês que estão nos assistindo até esse momento.
Eu queria que você estabelecesse isso como um princípio de fé para a sua vida e de dedicação na obra de Deus. E eu queria encerrar essa aula de hoje estabelecendo isso como princípio para as nossas vidas. Todas as vezes que a oposição, os inimigos, Satanás, o diabo, seja lá quem for, tentar se levantar para opor-se à sua vida, eu queria que você guardasse esse versículo que está no capítulo 6, versículo 3 de Neemias. Quando o diabo tentar te atrair, para te desanimar e te fazer parar a obra que Deus te chamou para fazer, esteja com esse versículo na tábua do seu coração. Quando os inimigos, opositores, aqueles que torcem pela sua queda, que querem o seu mal, tentarem lhe derrubar, para que você não cumpra a obra que Deus colocou no seu coração, esteja com esse versículo guardado na tábua do seu coração. Quando soar no seu ouvido a voz do inimigo, tentando te desmotivar, tentando te parar, tentando retirar os princípios que Deus estabeleceu na sua vida para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, você tem a autoridade de Deus de abrir o coração e a sua boca e determinar na sua própria vida: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar para dar ouvido para vocês. Por que eu pararia a obra de Deus para ouvi-los, se foi Deus que me comissionou para fazer essa obra? Sendo assim, meus irmãos, que Deus conceda a todos os nossos ouvintes muita graça, fortaleza, ânimo da parte de Deus e coragem para enfrentar a oposição, porque é quando nós nos deparamos diante da oposição que Deus se revela na nossa vida como Todo-Poderoso. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela presença até esse momento. Agradecer a participação do meu irmão Evandro, mais uma aula abençoada. Agradecer pela participação do meu querido irmão Diácono Lúcio Leal, que está em casa se recuperando. Eu tenho certeza que isso acontecerá, se Deus assim nos permitir. Se Deus quiser, será um tempo em que Deus cuidará do nosso irmão em casa. Eu creio, em nome de Jesus. E eu quero desejar essa fortaleza da parte de Deus para todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que compartilham, todos aqueles que cooperam com essa obra, né? Que é de graça, tá certo? E sempre vai ser de graça, para que a palavra de Deus ela possa chegar cada dia mais longe. Amém, irmão Evandro? Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós vamos estar orando nesse momento. Eu queria convocá-los à oração, para que Deus bote por terra todos os planos frustrados dos opositores, para que em oração nós possamos resistir ao diabo e ele tenha obrigação de fugir de cada um de nós. Então, eu vou pedir mais uma vez para o nosso irmão Evandro concluir com a oração e em seguida a gente vai estar encerrando. Lembre de orar aí pelo Diácono Lúcio Leal e por todos aqueles que estão nos assistindo aí, para a honra e glória do nome do Senhor. Compartilhe aí com alguém que precisa ouvir essa palavra, alguém que possa estar desanimado, alguém que possa estar entristecido, alguém que foi parado por algum opositor, alguém que desistiu no meio da caminhada. Compartilhe essa palavra com essa pessoa. Eu tenho certeza que será mais uma aula edificante para a vida de cada um de nós. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, para encerrar este momento tão maravilhoso que é ouvir a palavra de Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, muito obrigado, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Por este momento, Senhor da glória, nós estarmos aqui ainda, Senhor, diante da Tua presença. E mais uma vez nós estamos aqui te clamando, Senhor, que o Teu Espírito, Pai querido, possa, e de uma forma, Senhor, como Tu sabes, Senhor, a vida de todos aqueles que ouviram, Senhor, pararam, tiraram um momento, Senhor, para que eles viessem ouvir a Tua palavra, a Tua voz, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor da glória, possa ensiná-los, Senhor,
iluminá-los, Senhor da glória, para entender, Senhor, que no nosso meio, Senhor da glória, a oposição, Senhor, às vezes nos tenta nos parar, Senhor da glória. E nós estamos aqui, Senhor, como pessoas frágeis, Senhor, assim como Paulo falou nas suas epístolas, Senhor querido, que me põe, Senhor, na fraqueza para que o teu poder se aperfeiçoe nelas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como homens frágeis, como pessoas frágeis, diante da tua presença, Senhor, reconhecendo a tua grandeza, Senhor da glória, sobre as nossas vidas, ó Pai querido. Neste momento, ó Deus Santo, nós te clamamos, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, a qual nós temos um Deus a que nós podemos confiar, Senhor, a qual nós temos um Deus que nós possamos, ó que Deus querido, a nos recorrer a Ti, Senhor. Nós te pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio. Ah, Senhor, nós te pedimos, Senhor, o Teu direcionamento. Nós te pedimos, Senhor, a Tua mão, Senhor, para nós segurarmos, Senhor, nela, para que o mundo, Senhor, para que o diabo, Senhor, não venha, Senhor, se levantar, Senhor, com as suas oposições, para não, Senhor da glória, nós perdemos o foco, Senhor, que era estar olhando para Ti, Senhor, o autor e consumador nas nossas vidas, ó Pai. Neste momento, ó Deus querido, nós te rendemos graças, Senhor, por nós chegarmos até este final desta lição maravilhosa, ó Pai. Nós chegamos até o final, Senhor, com o número de pessoas que está nos assistindo. Eu te peço a tua bênção, Senhor, a tua paz, que o teu consolo, Senhor, a tua mão, a tua, Senhor, soberania, a tua grandeza, a tua graça venha repousar sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Tu sabes, Senhor. Tu sabes os momentos, Senhor, mais difíceis que nós passamos, Senhor. Mas nós temos um Deus a recorrer, Senhor. Glória a Jesus. Mas neste momento eu te apresento, Senhor, meu irmão Lúcio, Pai. Ah, Jesus. Tu sabes da condição dele, Senhor. Tu sabe aquele momento a qual o teu servo está passando, Senhor da glória. Sabe, Jesus. Mas eu sei, Senhor querido, que Tu é um Deus que já está, Senhor, entrou com providência na vida do teu servo, Senhor. Para que aquela enfermidade ela venha a ser colocada por terra, Senhor, em nome do Teu Filho. Ah, Senhor da glória, glorifica o Teu nome, Senhor, através dessa enfermidade, Senhor da glória, glorifica o nome do Teu Filho, Senhor, para que muitos possam ver e entender que nós temos um Deus que Ele se preocupa com as nossas causas. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Somos gratos, Senhor, a Ti, por a Tua presença manifestada neste lugar e nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. Pois é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer Glória a Jesus. ao Espírito Santo de Deus por nos conceder essa oportunidade tão maravilhosa, irmão, de estarmos juntos, meditando na palavra, compartilhando da oração. Glória a Deus. Deus é muito maravilhoso. Então, se você conhece alguém, você assistiu essa aula e sabe que precisa ser amparado por essa palavra, alguém que você consegue identificar com alguma dessas causas, compartilhe com essa pessoa, certo? Aleluia. Para que essa palavra possa chegar até eles também. E que Deus os motive a continuar na caminhada. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a todos vocês. Na nossa próxima aula, na lição de número 5, sexta-feira que vem, nós estaremos falando sobre o tema Zorobabel recomeça a construir o templo. Aleluia. Agora nós vamos ver o templo construído. Com oposição ou sem oposição, a obra de Deus agora não vai mais parar. Em nome de né? Jesus. Então, louvado seja Deus. Você vai descobrir como é que isso aconteceu com as grandes verdades que nós estaremos compartilhando aqui sexta-feira na nossa próxima lição. Obrigado a todos vocês que ficaram aí até agora nos ouvindo e participando juntamente conosco, tá certo? Que Deus abençoe a todos, irmão Francisco Assis, Claudinha, todos aqueles que se encontram aí ainda assistindo juntamente conosco. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, os fortalecendo, os amando e cuidando de cada um dos nossos irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e até sexta, se Deus assim nos permitir. Pai do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe.